Bem-vindo de volta! Audiolivro O Livro de Ouro de Saint-Germain. Fraternidade Virtual Eu Sou Luz. Energia através da mão. Invocação. Ó, poderosa e invencível presença Eu Sou, fala tu mesma nos corações dos filhos dos homens. Inunda-lhes os corações e as mentes, a fim de se expandirem com a magnificência de tua presença, com a força consciente, para que confiem em ti e te reconheçam como a Una, a poderosa, eterna origem de todas as coisas, pela qual a consciência da humanidade é sustentada. Fazer-lhes conhecer a tua grande sabedoria, fazer-lhes saber que és tu, só tu, o dono e o doador de tudo o que existe, e assim possam manifestar-se altruisticamente uns para com os outros. Nós te agradecemos. Trago-vos saudações da grande hoste que está sempre derramando sua radiante presença em vossas vidas. Discurso. É com muita alegria que muitos dos que vêm observando esta realização percebem como realmente os discípulos estão entrando na poderosa presença Eu Sou, e como os fatos que estiveram causando perturbação estão sendo dissolvidos e afastados como se nunca tivessem existido. Amados discípulos, sois capazes de avaliar a extensão do nosso regozijo? Nós palmilhamos a estrada do conhecimento e alcançamos a grande liberdade da mestria sobre toda limitação. Por isso nos alegramos ao ver que penetrais nesta presença, a qual, se mantida, vos conduzirá seguramente a essa mesma liberdade. Só quando o externo se torna suficientemente obediente, dando todo o poder a esta grande presença interna, é que se encontra paz e tranquilidade neste poderoso reconhecimento. Nesta paz e serenidade flui um poderoso rio de energia, qual um curso d'água da montanha fluindo através de um vale fértil, coberto de flores e de vegetação exuberante. Assim, nessa paz que ultrapassa toda a compreensão, avançais cada vez mais, constatando que este eterno rio de energia se derrama dentro e através de vosso ser, espalhando suas bênçãos e opulência em vossa vida e experiência, onde quer que estejais. Conquanto seja verdade que a inteligência é o canal receptor, se sentirdes com profunda sinceridade a verdade da presença Eu Sou, verificareis que a quietude aumenta cada vez mais, até que um dia vereis a porta de vossa criação abrir-se de par em par diante de vós. Entrareis então nesta liberdade com os braços estendidos, inalando a fragrância da atmosfera pura do mundo etérico, no qual sereis capazes de moldar, com perfeição, aquela substância plástica de tudo em que se fixar vosso desejo. Estais obtendo um esplêndido progresso. Não deixeis que temor algum de pessoas, lugares, condições ou coisas vos interrompa ou perturbe, porque a presença da luz está diante de vós, acenando-vos para que continueis, a fim de que possais ser envolvidos em seu abraço afetuoso e receber suas riquezas ilimitadas que ela tem reservadas para vós. Agora, direi algo que vos poderá parecer surpreendente, mas asseguro-vos que é inteiramente verdadeiro. Na noite passada, formulou-se a pergunta: já estivemos juntos anteriormente? Eu digo-vos que não teria sido possível vos reunirdes para esta ação intensificada da grande lei interna se não tivesseis tido no passado uma associação e treinamento harmoniosos. Mesmo que a princípio seja difícil para vós compreender isto, estais recebendo treinamento intensificado, que até então só era dado após 3 anos de estágio probatório num retiro. Alguns de vós têm acumulado tesouros de energia, quero dizer, energia criada por vossa atividade consciente através da presença Eu Sou. Outros têm juntado tesouros de luz, outros ainda tesouros de amor. Alguns possuem ouro e joias que foram guardadas para serem usadas nesta encarnação. Vários estão prestes a trazer à manifestação visível, às próprias mãos, esses tesouros acumulados. Não penseis que eu tenha me deixado arrebatar por um sonho fantástico. Apenas estou chamando-vos a atenção sobre isto para vosso próprio benefício e bem-aventurança. Desejo que cada um de vós, diariamente, durante alguns minutos, diga à presença Eu Sou mais ou menos o seguinte:
Grande e magistral presença eu sou que eu sou. Eu te amo, eu te adoro, eu te dou de volta a plenitude de todo o poder criador, todo o amor, toda a sabedoria e através desta força que tu és, dou-te pleno poder para que faças visível, em minhas mãos e uso, a realização de cada um dos meus desejos. Nunca mais afirmarei que poder algum parte de mim, porque agora te proclamo a única toda conquistadora presença em meu lar, minha vida, meu mundo e minha experiência. Reconheço tua supremacia total e teu comando sobre todas as coisas, e ao fixar a consciência numa aspiração, tua invencível presença e inteligência assume comando, trazendo a realização para minha experiência com a velocidade do próprio pensamento. Sei que governas o tempo, o lugar e o espaço, por isso tu requeres unicamente o agora para trazeres à atividade visível toda a tua perfeição. Conservo-me absolutamente firme na plena aceitação deste particular, já e sempre, e não permitirei a minha mente vacilar, porque afinal sei que somos um. Amados discípulos, podeis acrescentar a isto qualquer outra coisa que desejardes, de acordo com a vossa necessidade, e eu vos asseguro, se vos empenhardes em viver nessa conformidade, no que tentarei ajudar-vos, experimentareis a abertura das comportas da abundância de Deus. O que de mais importante e desejável alguém pode fazer é fixar sua mente na única necessidade permanente, isto é, perseverar neste propósito até penetrar tão firme e profundamente nessa poderosa presença eu sou, que todo amor, luz, bem e riquezas se derramem em sua vida e experiência por um poder propulsor interno que nada pode impedir. Esse é o objetivo do verdadeiro treinamento. Essa a razão de serem os discípulos conduzidos aos retiros logo que julgados suficientemente adiantados, pois, como já disse anteriormente, é relativamente fácil resolverdes vossos problemas onde quer que se apresentem. Porém, eu vos pergunto, qual a vantagem de continuar a resolvê-los, a não ser que tenhais alguma coisa, algum lugar em que possais vos apoiar, a fim de que vos eleves acima da importância de qualquer problema. Encontrar vossa presença eu sou e nela vos apoiardes é o único alvo que deveis desejar. Até que chegueis a ancorar firmemente em vossa grande presença eu sou, é naturalmente necessário que resolvais vossos problemas à medida que surjam. Porém, é muito melhor entrar e liberar esta poderosa presença, energia e ação que já resolveu os problemas antes mesmo de chegarem a vós. Não é isso mais agradável do que despertar todas as manhãs e perceber que esses problemas vêm se aproximando, encarando-vos de frente como se fossem algo realmente importante, quando, afinal, não o são? Contudo, estou certo de que concordareis comigo, alguns deles, pelo menos para vossos sentidos externos, são de uma excessiva importância para vós. Por vossa gloriosa obediência ao princípio divino dos seres criados, prosseguireis ao longo do caminho, revestidos com vossa invencível armadura de proteção, até que a intensidade da própria luz a que chegastes não mais requeira a armadura. Isso tudo não vale o esforço que se aplica em consegui-lo, para que possais mover-vos sempre nesta gloriosa liberdade? Então, ao despertardes que amanhã não mais encontrareis aqueles visitantes. Enquanto proferi essas palavras, mantive cada um de vós no foco de minha visão, mesmo sem vossa permissão, de modo que, ao ouvi-las, sentireis a certeza interna dessas palavras com um poder que vos gratificará. Quando pensamentos desagradáveis ou de crítica procurem insinuar-se em vossa consciência, fechai rapidamente a porta e ordenai-lhes que se afastem para sempre. Não lhes deis oportunidade, nem os deixeis ganhar tempo para se firmarem, conservando sempre na memória que possuís a força e o poder sustentador da poderosa presença Eu Sou para fazê-lo. Se tiverdes dificuldade em manter a porta fechada, conversai com a vossa presença Eu Sou e dizei: necessito de ajuda, faze com que se feche a porta a este mal e que ela se conserve fechada para sempre.
Quero que graveis em vossa consciência que podeis conversar com vossa presença eu sou, do mesmo modo que vos dirigis a mim, admitindo que eu fosse dotado de poder ilimitado, porque asseguro-vos, não se trata de vão comentário quando digo, podeis dizer a esta poderosa presença que se encarregue de qualquer situação em todas as vossas experiências e vos elevem em direção à liberdade e domínio de todas as coisas. Tendo já penetrado alguns de vós na atividade da substância universal, desejo chamar a atenção de todos para o seguinte: a substância de vossos corpos, bem como a que parece ser invisível em torno de vós, é extraordinariamente sensível ao vosso pensamento e sentimento conscientes. Assim sendo, podeis moldá-la na forma que almejais. A substância de vosso corpo, pelo vosso pensamento e sentimento conscientes, pode ser moldada na mais primorosa beleza de forma. Vossos olhos, cabelos, dentes e pele podem exibir radiante beleza. Isto deveria ser muito animador para as damas, e estou certo de que também para os cavalheiros, conquanto se recusam a admiti-lo. Amados irmãos e irmãs, quando vos contemplardes no espelho, dizei ao que ali vedes: através da beleza e da inteligência que eu sou, ordeno-vos assumir perfeita beleza de forma em cada célula de que sois composto. Obedecereis às minhas ordens e tornar-vos-eis radiosamente belo em todos os aspectos, em pensamento, palavra, sentimento e forma. Eu sou o fogo e a beleza de vossos olhos, propagando a energia radiante a todos os que vos fitarem. Dessa maneira, podeis compelir a manifestar-se a perfeição, que vos dará todo o encorajamento de que necessitais para saber que eu sou sempre a presença governante. Aos que desejam que suas formas se tornem mais simétricas, levantai as mãos à altura dos ombros e fazei-as escorregar sobre o corpo até os pés, sentindo a perfeição ou a simetria da forma que almejais. Através de vossas mãos fluirá a energia ou a qualidade que desejais manifestar. Se praticardes isto com plena convicção, ficareis surpreendidos diante dos resultados. É este o maior redutor que há no mundo. Isso, eu vos afirmo, fará com que a pele, à medida que adquirir mais bela simetria e perfeição, se torne firme e não obstante elástica em todos os sentidos, porque estareis emitindo a energia da presença eu sou através dessas células, obrigando-as a obedecer ao vosso comando. Isto pode parecer ridículo, mas, eu vos digo, é um dos melhores, mais seguros e mais perfeitos meios para se conseguir a perfeição do corpo. Declaro-vos que todo aquele que o praticar trará o corpo a qualquer condição que desejar. Estimo que os discípulos alcancem a plenitude deste conceito, de que são senhores de suas formas, de suas mentes e de seus mundos, capazes de estampar em si mesmos tudo o que quiserem. A pura e perfeita vida de Deus flui através de vós a todo momento. Por que não apagar os velhos traços e adquirir formas novas? Não vedes como é importante aperfeiçoar o corpo? Que pode fazer a presença interna com um corpo que está sempre enfermo ou desarmônico? Quando isto se dá, a atenção se fixa de tal forma ao corpo que a presença eu sou somente obtém um mínimo de atenção. E tão fácil, não custa experimentar esse tratamento estético feito com a energia da presença eu sou, que resultará numa pele firme e perfeita. A razão de eu falar a esse respeito com um sentimento tão profundo e intenso é porque vejo não só a transformação, como o progresso de quase todos, e uma atenção especial conscientemente dirigida a esse ponto fará com que cada um atinja muito mais rapidamente a perfeição que deseja. O indivíduo que possua um ventre disforme e tudo o que excede a forma correia é anormal, deve erguer a mão esquerda com a palma voltada para cima e mover a mão direita num movimento de rotação sobre o abdômen, da esquerda para a direita. Cada vez que a mão passar sobre ele, procure sentir profundamente a atividade absorvente. A intensa carga de energia, desprendendo-se através da mão, entra nas células, contraindo-as e reduzindo-as à condição normal. Asseguro-vos que esta instrução não é uma fantasia, mas sim de importância extraordinária e realizará sua finalidade, sem dúvida alguma, se usada com persistência.
Por conseguinte, o raciocínio deve ser este: a energia, fluindo através da mão direita, é a toda-poderosa presença absorvente, que consome as células desnecessárias, devolvendo o corpo à sua condição normal e perfeita. Isso não somente ajustará o tamanho anormal do abdômen, como também penetrará através da forma, carregando a atividade intestinal com um processo limpador e purificador que trará um benefício inestimável. Aqueles que tiverem constatado a atividade preguiçosa desses órgãos perceberão que prontamente voltaram ao normal. Afirmo-vos que as senhoras não mais precisarão usar aparelhos para reduzir as medidas ou rolar no assoalho para a mesma finalidade. Asseguro-vos também que não são elas as únicas a usar esses métodos. É uma infelicidade quase aterradora que os indivíduos, tendo dentro de si esta poderosa presença de Deus, deem todo o poder imaginável às coisas externas para produzir resultados neles e sobre eles. Ora, quaisquer que sejam os agentes terapêuticos que usem, tais como exercícios, drogas ou outra coisa, pouco ou nenhum efeito exercem, a não ser pela qualidade e poder que conscientemente tenham comunicado a tais agentes. Esse tratamento pela presença Eu Sou atua sobre as células onde quer que estejam, sejam elas de osso ou de carne. Como a mente externa é propensa a duvidar da capacidade deste eu interno em exercer influência sobre qualquer parte do corpo. Se ele é capaz de manipular um tipo de células, poderá manipular todas. Fazei o externo aceitar o poder pleno da presença interior e assim deixai-a expandir-se no uso de todas as coisas. A mente externa, através de longo tempo, deu enorme poder às drogas e aos agentes medicinais de toda a espécie, mas não vedes que a única coisa que age é o poder, a autoridade que lhes comunicais para produzirem efeito sobre vosso corpo. Não quero dizer, por um momento sequer, que as pessoas que não tenham conhecimento da presença Eu Sou devam suspender todos os remédios, mas, se imprimirem na mente com firmeza que nenhuma coisa externa tem poder algum sobre suas experiências a não ser o poder que lhe dão, começarão a sair das limitações em que elas mesmas se colocaram. Devo dizer que quase todo o poder dado às coisas externas é dado inconscientemente, e mesmo a maioria dos discípulos não percebe isso. Voltai-vos para esta grande presença de Deus dentro de vós e dai-lhe todo o poder de fazer as coisas que necessitais e desejais realizar. Isto será suficiente para que elas se manifestem com uma rapidez e segurança muito maiores do que qualquer agente medicinal externo poderia efetuar. Alguns poderão pôr em prática essa ideia com uma tenacidade extraordinária, enquanto outros necessitarão de maior esforço, mas certamente vale a pena fazê-lo. Lembrai-vos de que a presença Eu Sou conhece tudo por toda a eternidade, em todos os percursos passados, presentes e futuros, sem limite. Se o discípulo pensar nessa grande presença, contemplá-la e compreender que ela é toda amor, sabedoria e poder, ao fixar a atenção em algo que deva ser realizado, saberá que essa presença é a porta aberta, que é a realização toda poderosa e que não pode falhar. Invocai a lei do perdão e pedi a energia do mestre interior para corrigir e retificar o erro cometido. Assim, vos libertareis de sua reação. Vede quanto poder desnecessário é dado à atividade externa e quanta importância há coisas pelas quais a presença Eu Sou absolutamente não se interessa. Ela jamais se preocupa com os erros do eu externo, e se o indivíduo compreendesse, ao menos, que lhe é possível desviar-se de todas essas atividades discordantes e dar à presença mestra Eu Sou, no seu interior, toda a autoridade e poder para dissolver e consumir tais condições, não poderia nunca, de forma alguma, sentir as reações resultantes de suas más ações. Quando o indivíduo continua a criticar, condenar ou julgar um seu semelhante, não só está prejudicando essa pessoa, como também, inconscientemente, admitindo na sua própria experiência o mesmo elemento que ele considera errado na outra pessoa. A exata compreensão disso tornará fácil aos indivíduos cessar para sempre com essa atividade indesejável, sabendo que o fazem para sua própria proteção.
Vamos expor o assunto sobre outra forma. Quando a atenção consciente se fixa numa qualidade, impele a mesma a entrar na experiência do indivíduo. Tudo aquilo que o indivíduo, sentindo profundamente, vê em outro, força a ingressar em sua própria experiência. Esta é a prova indiscutível de que o único sentimento digno de uma pessoa cultivar é o desejo da presença do amor divino, e com isso quero dizer amor puro e desinteressado. Os discípulos se admiram muitas vezes de terem de atender a tantas condições em suas experiências à medida que se tornam mais sensíveis. É porque encontram uma aparência que lhes foi ensinada não ser real, e ao permitirem que sua atenção nela se fixe, não só a atraem, como também a forçam a entrar em seus próprios mundos, e depois têm de lutar para livrarem-se dela. Isso pode ser evitado retirando imediatamente a atenção da aparência, ciente de que eu sei que eu sou livre desta coisa para sempre, seja o que for. Claro que tudo isso provém de uma falta de autocontrole do indivíduo, ou de uma relutância em usar o autocontrole para governar o externo. Manifestam-se duas condições distintas nos discípulos. Uns estão bastante propensos a fazer o esforço, mas, inconscientemente, permitem que sua atenção se fixe nas coisas indesejáveis. Outros, por uma espécie de teimosia, insistem em não fazer o esforço necessário para conquistá-lo. Nenhum instrutor deverá jamais manter um pensamento de crítica com relação a qualquer discípulo, porque se o fizer, atrairá a mesma crítica sobre si mesmo. Se os estudantes captarem a ideia exata dessa questão, deixarão de proceder assim para sua própria proteção. A crítica silenciosa, ao verificar discrepâncias em um outro, é pior do que se o fizesse por meio da palavra falada, porque o silêncio permite que a força se acumule. Quando qualquer discrepância atrair vossa atenção, dizeis simplesmente a vossa presença eu sou. A presença eu sou está dentro daquela pessoa, e o que é humano não me concerne. Não importa que seja uma pessoa ou um objeto inanimado, porque desde que verifiqueis uma imperfeição, estareis introduzindo essa má qualidade em vossa própria experiência. Isso é tão importante que não pode ser suficientemente enfatizado. Vossa primeira atenção deveria ser sempre dirigida ao vosso próprio eu divino, adorá-lo sempre. Isso vos dá a oportunidade e a força para vos elevardes à altura em que podeis ajudar a milhares, ao passo que agora só o podeis fazer a uns poucos. Nenhum serviço pode representar benefício permanente, a menos que o indivíduo primeiro aceite e adore o seu próprio eu divino, a poderosa presença eu sou. Os que desejam servir à luz e realmente praticar o bem devem compreender isso claramente. Quando os discípulos dizem, se eu tivesse dinheiro, quanto bem poderia fazer? Deveriam agir exatamente de modo inverso. Se alguém entrar na presença eu sou, terá todo o dinheiro de que necessita e que não lhe pode ser negado. Há somente a presença definida para com todos. Há somente a presença eu sou atuando nessa pessoa. Toda experiência externa é apenas uma disciplina. Para aqueles que estão entrando neste trabalho, o presente treinamento é, na realidade, uma escola de aperfeiçoamento. Eis porque alguns o acham um tanto rigoroso. Toda a hoste ascensionada sente, com grande alegria, o amor e a gratidão que lhes são transmitidos e, sem dúvida, corresponde ilimitadamente. Eu sou é tudo o que existe, presente em toda parte, visível e invisível. A compreensão necessária a cada pessoa virá de tempos em tempos, à medida que os discípulos prossigam exercitando a expansão de consciência. Não vos fatigueis atrás de coisas, adotai a atitude serena, firme da ascensão. Calma e amorosamente aceitai-a, e somente cede, isso evita a tensão. Nada é mais poderoso. Não cobrar por ensinar. Invocação. Ó presença infinita, que exprimes tua perfeição em toda a pane.
Nós saudamos e louvamos Tua manifestação perfeita em nossas vidas, nossos lares e nossos mundos, a fim de que a Tua luz radiante possa para sempre consumir tudo o que não é igual a ela. Que Tua sabedoria possa dirigir sempre, Teu amor envolver sempre, Tua luz iluminar sempre Teu caminho perfeito. E para que nos conserves firmemente na Tua radiação gloriosa, agora e por toda a eternidade. Trago-vos saudações da grande hoste, sua alegria e amor para esta cooperação e para aquilo que só pode abençoar, iluminar e despertar. Discurso. Oh, se todos os discípulos pudessem ao menos compreender que não há maior consciência nem maior atividade que a vontade consciente possa pôr em ação do que o reconhecimento e a aceitação da presença Eu Sou. Não importa quais sejam os ângulos da verdade existentes nos múltiplos canais por onde a humanidade se lança em busca de uma compreensão maior e mais ampla, todos eles conduzem a este que vós tendes agora o privilégio de conhecer e usar. Já sabeis que qualquer forma de conhecimento ou poder é absolutamente inútil caso não seja usado. Aqueles que puserem em prática e adotarem o uso da presença Eu Sou com profundo sentimento, verão e sentirão a grande diferença no íntimo dos seus próprios seres, quando voltarem a entrar em contato com outros canais de conhecimento existentes no planeta. Quando o discípulo pronuncia Eu Sou com sentimento e conhecimento da verdade, está realmente pondo em atividade física e visível a presença e o poder de Deus, que é Eu Sou. Isso difere de qualquer outro costume e prática e de outra afirmação jamais formulada num grupo de palavras. Não há outra expressão que ponha verdadeiramente tão grande poder em movimento, a fim de realizar qualquer objetivo para o qual se dirija a atenção consciente, quanto faz essa poderosa afirmação. Por isto, o Mestre Jesus ligou-a às mais importantes declarações que anunciou. Se os discípulos compararem e meditarem nas afirmações que Jesus fez, tornar-se-ão aptos a compreender a extraordinária plenitude do que acabo de dizer. Tenho que adverti-los que em tempo algum poderá ser exigida qualquer quantia por estes ensinamentos. Os discípulos podem doar as oferendas amorosas que desejarem, mas estabelecer o pagamento como obrigação fecharia imediatamente a porta, já que a atividade Eu Sou é regida por uma faceta da lei divina, cujo motivo exato terei de explicar-vos algum dia. Como sinto o anseio que têm alguns discípulos de penetrar na radiação deste círculo interno, tentarei explicar como não é possível satisfazê-los, por mais belos e afetuosos que sejam seus desejos. Os irmãos que estão recebendo este ensinamento durante 30 anos passaram por um trabalho de preparação difícil e intenso. O círculo eletrônico, em cujo interior atua esta radiação, teria que ser inteiramente reformado e reajustado. Seriam necessários alguns anos para trazê-lo novamente ao ponto em que se acha, por mais bela e amorosa que seja a irradiação dos outros. Cada indivíduo tem sua própria radiação diferente e sua própria ação vibratória. Se, por um lado, o mecanismo invisível, se assim o posso denominar, é para esta obra, de certa forma, muito poderoso, por outro lado, ele é tão delicado como o mais tênue véu. Outra advertência que desejo fazer é que jamais um discípulo sob esta radiação deve transmitir este ensinamento a quem não esteja ainda sob a radiação da atividade Eu Sou. Nós não desejamos que tenha alguém a desventura de dizer que está autorizado a divulgar isto, quando não lhe foi dada a autorização para agir de tal modo. O instrutor ou discípulo que pratique a atividade Eu Sou com sentimento profundo e sinceridade não terá jamais que comercializar estas instruções, já que Eu Sou converterá o praticante em um ímã invencível da opulência divina. Todo indivíduo, quer tenha ou não a princípio a plena compreensão do significado disso, se for consciente de que Eu sou a onipresente e ilimitada opulência do Pai para meu uso, mais cedo ou mais tarde atingirá a convicção total desta poderosa verdade.
Eu sei perfeitamente como a manutenção do indivíduo pode lhe parecer fundamental, mas eu vos digo, o arrimo financeiro é fugaz, como as areias movediças, até que comeceis a aplicar conscientemente o uso da presença eu sou como vosso suprimento onipresente e ilimitado, seja de dinheiro, amor, compreensão, luz ou iluminação. Aceitai, pois, a convicção que vos irradio, para que possais empregá-la em sã consciência, absoluta e inabalável, libertando-vos para sempre de toda limitação financeira. Até aqui hesitei em dar-vos este esclarecimento, mas a sinceridade do vosso pedido compeliu-me a fazê-lo. Sabendo que a presença eu sou, que atualmente está expondo em movimento, é a mesma em todo o indivíduo sobre a Terra, em vós como no universo, inclusive facultando-vos poder e inteligência para formular vossos decretos, então sabeis que, em tudo aquilo que envolve vossa atenção consciente, ela age, exatamente como está acontecendo agora, nesta aplicação que fazeis e não somente em determinadas circunstâncias que vos afligem. Com isto, eu vos envio uma certa radiação específica, que vos permitirá usá-la com absoluta confiança. O discípulo deveria ter sempre presente que é tão somente pelo esforço deliberado que pode manter sua mente em paz, a fim de que este poder interno possa fluir sem interrupção e realizar seu desejo. Quando na escola foram-vos dados certos problemas para resolver, de matemática, por exemplo, deram-vos ao mesmo tempo os meios para solucioná-los. Se não aplicastes o raciocínio adequado, naturalmente não obtivestes a resposta certa. Em consequência, ficastes detido nisso, continuastes em vossas tentativas ininterruptamente até que achastes a solução exata. Se não compreendestes como resolvê-lo, retomastes a vossa mestra, pedindo explicação e encontrastes o que era exigido. O mesmo se passa com o ensinamento que agora vos dou. Essa regra nunca falhou nem pode falhar na realização de tudo aquilo sobre que se dirige a vossa atenção, bastando que continueis, sem vacilar, a aplicá-la com determinação e nela vos firmeis até que sejam realizados vossos desejos ou satisfeitas vossas necessidades. Seja qual for o pedido que fizerdes à presença onisciente universal, em que useis as palavras eu sou, obtereis os mesmos resultados definidos e certos que as afirmações de Jesus lhe trouxeram quando declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Procurai sentir seriamente a extraordinária importância disto. Agora quero chamar vossa atenção para a mais poderosa explicação que Jesus, o Cristo, vos deu com suas próprias palavras, que de toda a instrução por ele recebida através de vários canais, e asseguro-vos que muitos deles eram grandiosos, foi unicamente sua instrução, conscientemente aplicada, que por fim lhe trouxe ou lhe revelou do seu interior as muitas admiráveis e mágicas afirmações, uma das quais foi: eu sou a ressurreição e a vida. Foi esta afirmação que ele usou que lhe permitiu dar o exemplo à humanidade e que perdurará através dos séculos. A título de consolo e alívio digo-vos o seguinte: quando se pede à presença eu sou, luz, amor, sabedoria, poder ou iluminação, é impossível abrigar um desejo ou intento egoísta. Uma coisa não combina com a outra e eu sou elimina a forma negativa. O mais importante para todo o indivíduo é ancorar-se na divina presença e ser assim sempre fortalecido, já que ela, pondo em ação sua inteligência, amor e poder tão grandioso, faz com que estes atuem primeiramente no próprio indivíduo. Quando aplicais as palavras eu sou positivamente, não podeis deixar de realizar aquilo em que as aplicastes, desde que vos firmeis em vosso intento com determinação inflexível, não vos deixando dissuadir. Que o estudante tenha sempre em mente ser impossível manter desejos ou intenções egoístas quando procura a presença mestra eu sou para alcançar amor, sabedoria, poder e iluminação. Quase todos os discípulos sentem um impulso de ensinar, e essa tendência sempre se manifesta ao longo do período de aprendizado.
Não que este seja um desejo reprovável, mas em muitíssimos casos, tentando os discípulos empreendê-lo cedo demais, antes que estejam bastante fortalecidos mentalmente, encontram obstáculos a que não podem opor resistência e ficam permanentemente desencorajados para qualquer esforço posterior, frustrando a obra magnífica que poderiam ter realizado mais tarde. Em primeiro lugar, dedicai sempre vosso grande amor e adoração à vossa própria presença Eu Sou, o Eu próprio, e depois aos seres de luz que vos podem ajudar. Prossegui com firmeza em vosso Eu Sou, e sempre com a consciência de que eu sou a vitoriosa presença conquistadora em qualquer empreendimento que deseje, porque eu sou agora o domínio pleno de toda a aplicação que eu faça. Eu sou a presença em toda a ordem que dou, cumprindo-a, preenchendo-a, etc. A impaciência, a perturbação, o desânimo e a pressa são estados mentais que impedem a obtenção daquilo que queremos. Por outro lado, a atitude adequada consiste em assumir alegremente a posição eu sou a presença que me permite ver ou ouvir com a visão e a audição internas. Em tempo algum, deve o discípulo se deixar perturbar pelas criações humanas de outras mentes. Dirigi-vos à vossa presença Eu Sou e pedi discernimento quanto ao plano a seguir, bem como a maneira de qualificar a circunstância. Quer seja o instrutor ou o discípulo, deveria compreender imediatamente que nenhuma ignorância da atividade externa da mente tem poder para perturbá-lo, em tempo algum, ainda que dirigida a ele próprio. As imagens dos mestres deveriam ser consideradas sagradas pelos discípulos. Recordai a antiga máxima: saber, ousar, fazer e calar. Porque quando os discípulos começam a discutir estas coisas com indivíduos incrédulos, dispersam a força em vez de conservá-la dentro de si para sua própria iluminação. O emprego do eu sou impede o desenvolvimento de qualquer desequilíbrio. Eu sou é o perfeito equilíbrio. É o poder, é a inteligência, é o amor que governa toda a perfeição. Sua própria atividade obriga ao equilíbrio. A afirmação Eu Sou é a atividade daquilo que realmente já existe, impelindo-a à atividade externa. Existem várias pessoas que, se adotassem a declaração de Jesus, Eu sou a ressurreição e a vida, e a vivessem dia após dia, ascenderiam seus corpos físicos com toda certeza. Não podeis usar as palavras Eu sou seguidas de qualquer complemento sem comunicar-lhes o poder de se manifestar. Jesus veio por sua espontânea vontade e mostrou aos discípulos a forma como ele dominou o último inimigo. É necessário um esforço enorme para conservar o terreno conquistado. Nada existe que vos possa proporcionar sucesso permanente na atividade externa, a não ser o uso consciente da presença Eu sou. Permanecei firmes diante de tudo que vos possa desencaminhar. Com frequência, assumi a atitude: eu sei o que estou fazendo e faço-o. Tereis que dizer algumas vezes palavras muito enérgicas para cortar interferências, mas não vos deixeis sensibilizar por isso. Há 2 fatores que retardam o crescimento espiritual do discípulo. Um é quando o marido ou mulher não concorda com os esforços do outro. O segundo é a sugestão que provém do exterior. Tendes vossa presença Eu Sou, que é oninteligente, portanto tornai-vos impermeáveis a sugestões de qualquer espécie, boa ou má. Algum dia, dedicaremos todo um discurso ao modo sábio de lidar com os assuntos psíquicos, astrais, lunares, psiquismo, etc. Não há uma pessoa em 10.000 que compreenda que o despertar da clarividência não é um fato espiritual. Quando as pessoas começam a ver no plano psíquico, estão apenas usando a visão física um pouco expandida, sem que o saibam. Isto é tudo. No plano psíquico, as sugestões recebidas oferecem um mínimo de verdade, o suficiente para despertar o interesse e prender a atenção, até que as forças psíquicas malignas se apoderem da pessoa sugestionada. Isto sempre acontece por meio da fascinação que os fenômenos exercem. Quando o discípulo enfocar a atenção sobre a presença Eu Sou, será retirado dali e levado à plenitude do plano espiritual e na presença Eu Sou. Quando as pessoas entram no plano psíquico, tudo se apresenta deformado e elas não têm uma prova definitiva da verdade.
Os seres do plano psíquico, que procuram sujeitar outrem ao seu controle, começam a profetizar e às vezes a elogiar, sendo estas algumas de suas primeiras atitudes. A salvação está que ninguém pode se colocar contra um mensageiro da luz que não receba a reação dentro de si próprio, já que a luz repele tudo o que não lhe é semelhante. E todo aquele que trabalha na presença Eu Sou é um mensageiro da luz, é radiação. NT. Saber é conhecer a verdade. Ousar é empregar a fé. Fazer é proceder da melhor forma que sabeis. Calar é manter silêncio e respeito de vossos tratamentos, desejos e necessidades. Com relação a vossas manifestações, que elas não sejam conhecidas por vosso intermédio. Quando os discípulos começam a discutir e fazer comentários perante outros que não têm a mesma escala de conhecimento, dissipam sua força e dão mau exemplo. O indivíduo inconstante pode causar, em uma hora, maior prejuízo do que poderia imaginar. Aceite sua poderosa presença Eu Sou como a única, toda conquistadora força. A maestria sobre toda limitação exige aplicação consciente e foco inabalável. Se esta mensagem ativou seu discernimento e ressoou com sua lógica espiritual, ajude a expandir a luz. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe este conhecimento. Seu comentário fortalece a egrégora de propósito. Acesse agora a playlist completa do Livro de Ouro de Saint-Germain para avançar em sua jornada rumo à liberdade e perfeição. Obrigado por assistir!